Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. O Galo segue em busca de um executivo para ocupar o lugar de Rodrigo Caetano. Rodrigo ainda vai passar mais alguns dias no Galo, cuidando dessa transição até que se mude em definitivo para a CBF. A ideia do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, é que o Rodrigo se dedique de forma integral a partir do próximo mês à seleção brasileira. As possibilidades que o Galo tem em mãos não são muitas. Os nomes de Paulo Brax e Felipe Ximenes já foram descartados pelos dirigentes do Atlético. A ideia era trazer alguém de mais nome. Leonardo, que já foi diretor esportivo do PSG e também do Milan, foi contactado, mas não houve avanços. O Leonardo tá com a vida toda fixada lá na Europa. Diante desse cenário e com a escassez de executivos, o Atlético começa a cogitar a possibilidade de efetivar Vitor, que era goleiro, se aposentou em março de 2021 e desde então atua como gerente do Atlético. Seria uma promoção, você passa de gerente para executivo, você passa a ter muito mais funções, mas diante da boa relação que ele tem com os atletas, nome super querido pelo torcedor, pode pintar uma oportunidade caseira, uma solução dentro de casa para uma questão super problemática. Você, torcedor do Galo, que pensa sobre o assunto, usa o espaço para comentários e avalie, beleza? Quanto o Galo vai receber pela venda do Savinho? Você deve ter lido nessa segunda-feira que o Savinho vai trocar o Girona, na Espanha, pelo Manchester City. Ele vai ser comprado pelo Manchester City. E aí a informação importante que eu quero trazer com exclusividade é o valor do negócio: 30 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 160 milhões de reais. O Atlético tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura, trazendo para a nossa moeda. O Galo vai ficar com aproximadamente 20 milhões de reais. Só para lembrar, o Atlético havia vendido o Savinho para o Grupo City em junho de 2022 por 33 milhões e meio de reais, venda ruim na oportunidade. Na época, inclusive, havia a possibilidade de bônus que garantiriam outros 32 milhões de reais ao Atlético. Nenhum desses bônus foram alcançados pelo atleta. O Savinho precisaria ser bola de ouro, ou ter atuado em 3 partidas como titular da seleção, ou ter disputado Champions, enfim, nenhuma dessas possibilidades aconteceu. Para fechar sobre Galo, Paulo Brax e Felipe Ximenes estão praticamente descartados na busca do Galo por um executivo de futebol, a menos que não existam outras alternativas. Esses nomes não fazem parte dos planos. Hulk, deixa eu contar uma coisa, não conta pra ninguém não, viu, Hulk? Não conta pra ninguém não. Ô Hulk, o Atlético tem milhões de torcedores que te admiram profundamente. Aí uma meia dúzia te chama de pipoqueiro, aí você mal assessorado, você, né, mal assessorado, vai lá nos stories lá, porque isso é ser mal assessorado, cara. Você tá respondendo pra meia dúzia de bananas, cara. De bananas. Precisa disso, irmão. Você tem milhões de torcedores que te colocam num pedestal e que pedem estátua sua na Praça 7 no lugar do pirulito, irmão. Aí você vai mal assessorado, você pega, deve ser alguém que te orientou a fazer isso e orientou de forma equivocada, você mete essa aí no Instagram, você tá de sacanagem. É que nem aquela história do Drauzio Varela, que foi numa peça de teatro dos irmãos Caruso, 2.000 pessoas no teatro, 1.998 pessoas aplaudem de pé, 2 tontos ficam lá sentados, um cara de bunda. Aí o Drauzio Varela vai lá falar com os irmãos Caruso, pô, por que vocês estão tristes, pô? O teatro todo de pé, os irmãos Caruso, um casal ali não levantou. 1.998 pessoas aplaudiram de pé. 2 ficaram sentados, os caras ficou puto porque 2 ficaram sentados. A gente não pode deixar a comunicação, a imagem ao acaso. Acho que quando deixa ao acaso assim, fica ruim demais, cara. Então tem que tomar mais cuidado. Hoje é dia dos tem que tomar mais cuidado, né? Tem que tomar mais cuidado com quem cuida. Carilho, essa é boa demais também. Tem que tomar mais cuidado com quem cuida da nossa imagem, sabe? Eu acho que quando deixa ao acaso, fica ruim. Tem a música do Skank, né? 1000 acasos. Essa é boa demais. Essa é muito boa. E o também, né? O acaso vai. Essa aí eu gosto mais, hein? Essa de Titãs é boa. Não, nem o Skank. Eu posso gostar uma música do Titãs mais que o Skank? O Skank é maior do que o Skank era maior do que Beatles. Sim, concordamos. Mas nessa música do... Vai, Os Beatles de Santa Teresa. Toda vez que o Spotify lança aquele resumo final de ano, tá lá, a música mais ouvida. Eu ouço pro Skank. O Haroldo, eu encontrei com o Haroldo Ferretti ali um dia desses, tá saindo do restaurante. Seu sogro? Haroldo. Não, Haroldo Ferretti do Skank. Não, mas não. Aí tá vendo o Marco Túlio da Jota Quest e tal, comendo lá no restaurante. Eu passei, fiquei na resenha com eles lá. Eu falei, ô Haroldo, volta, meu filho.
Volta. Pelo menos mais uma temporadinha de Skank. Porque no dia do show do Mineirão lá, Que show, hein? eu chorei o show inteiro. Aí o Marcelo Lage, lá da Globo, passou lá pra me dar um abraço. Você tá chorando? Foi meu filho. Em 1991, na porta do Correio, lá em Divinópolis, da Savassi, show dos caras com camisa Sampdoria lá. De graça. Você tava de lá, graça. irmão. Eu também tava, pô. 1991. Aí eu venho aqui na despedida dos caras, eu choro mesmo. Eu choro até na Caverna do Dragão, já te Pois falei isso. é, eu também tava nesse show aí, nessa vacina. Eu chorei Isso aí de foi raiva. escondido da minha mãe e do meu pai. Mas vamos voltar? Vamos voltar a falar do Só- Hulk, só- gente. Falar do Hulk. Cara, essa resposta do Hulk foi assim... Velho, é isso que você falou. Hulk do céu. Para muitos atleticanos, eu falei igual mineiro agora, né? Fi. Lembrei da minha mãe falava, vou falar igual como se fosse meu filho, Hulk. Fi, não leva isso pra sua cabecinha, não. Você é gigante, cara. Tem muitos torcedores do Atlético que não ficam na dúvida ali se você é o primeiro ou o segundo na história. Você é gigante, cara. Você é muito grande para pegar e entrar na pilha de uma turminha cabeça de ervilha. É a mesma turma da cabeça de ervilha que fez papelão lá na arena. Então, se você lá no estádio notou, olhando pro estádio, assim, olhando para as arquibancadas, a turma que estava jogando copo, a turma que estava invadindo, aquela turminha que estava gritando cantos homofóbicos, é a mesma turminha da cabecinha de ervilha. Então, Hulk, gigantesco Hulk. Não entra na pilinha dessa turma, não. Porque você é muito maior do que isso. O Atlético é muito maior do que isso. Então, velho, desencana. Tá na bunda. E não tem embasamento responde, não. nenhum. E convenhamos, não tem embasamento nenhum. Zero? Você fala Eu que nem ele é sabia que tinha pipoqueiro. falado isso dele. Por que ele é pipoqueiro? Ele não perdeu o pênalti, ele não perdeu o gol cara a cara. Ele foi o que não mais deixou combateu. querer jogar. Foi o que mais combateu cara, no vem cá, clássico. ele não sentou na bola e chorou. Não, foi o que mais combateu no pipoqueiro, pô. clássico. Ele era o cara que tinha que fazer a jogada individual. Ele conseguia sair da primeira linha de marcação, ele parava no Marlon. Aí ele foi o cara que muitas vezes conseguiu sair do Marlon e que chegou, teve muita dificuldade, muito embate. Inclusive, se a gente elogia a partida que fez o Zé Ivaldo, foi porque o Hulk estava toda hora com a bola e eles estavam travando o embate em campo. Então, assim, não sumiu de campo. É um cara que cobra e ele foi aquele Hulk que ele falou que ia deixar de ser, que ia parar de cobrar a arbitragem, ele foi o Hulk que cobra a arbitragem. Não perdeu pênalti, não tentou faltas do meio de campo. Ô, Hulk, eu vou dizer foi, uma coisa, não foi eu vou dizer uma pipoqueiro. coisa pra você, Hulk. É óbvio que você não tá assistindo, mas talvez até esteja. Eu vou dizer uma coisa pra você, Hulk. Irritante que aconteceu no jogo. Irritante. Você pegava a bola, partia com a bola, ninguém aproximava de você, querido. Te deixava sozinho. E Aí quando sabe o ele que subia? aconteceu? Era um erro do Scarpa, sistema um erro do implantado, Igor Gomes quando o ele entrou. sistema implantado pelo seu treinador te fritou. Mas qual o sistema? Não existe. Para esse Nenhum. jogo não teve. Pois é, isso que eu tô falando. jogo eu achei o Não Atlético existe. desorganizado. Então o Hulk pegava a bola, partia sozinho no meio de 4 jogadores do Cruzeiro, marcando ele. 4, ninguém se aproximou, ele não tinha o que fazer. não sei- Ele tentava E aí- jogada individual. e aí Quando eu ele conto- passava no primeiro ano de marcação, viu que estava na cobertura e Vral tomava a bola dele. E aí Mas um ponto aqui, se você importante- pega o que foi o clássico e as jogadas, por exemplo, os melhores jogadas do Atlético nasceram em jogadas individuais de fato. Mas as melhores jogadas trabalhadas do Atlético no campo de ataque foi justamente quando o Hulk teve aproximação de alguém. Foi, por exemplo, aquela falta que o Scarpa recebeu, porque o Scarpa aproximou do Hulk. E ele estava caindo para aquele lado. Então, assim, quando alguém chegava perto do Hulk, e isso faltou no clássico. O Igor Gomes não aproximou dele depois que entrou. O próprio Scarpa, muito sumido, não ajudou, não contribuiu. O Paulinho ficou muito isolado, eles não conseguiram tabelar, eles não conseguiram trocar um passe. Então, assim, isso não foi culpa do Hulk e ninguém chamou o Hulk de pipoqueiro Aí, por só um isso. ponto que para mim é importante. Não dá para saber se de fato isso é uma questão que foi imposta ao Atlético nesse jogo ou se o Atlético desse ano perdeu a organização que ele tinha na reta final do ano passado. O Atlético contra o Fortaleza, para mim, foi um jogo que o Atlético jogou muita bola e tem alguns lances muito importantes naquele jogo. Os gols, a forma como os gols foram feitos, como as jogadas de ataque foram construídas, aquele jogo mostrou muita coisa importante do ponto de vista de trabalho ofensivo. Mas nesse jogo contra o Cruzeiro, me parece que houve uma imposição do time do Nico ao time do Luiz Felipe que conseguiu neutralizar as principais peças. Então, assim, eu não consigo tratar neste jogo específico e apontar um jogador como responsável. É o coletivo, cara, é uma derrota coletiva. O Cruzeiro foi superior. Você tá falando um negócio ali da ponto de vista postagem, da já partiu organização. para análise. Você me perdoa, eu cometi um equívoco. Você está precisando ser melhor assessorado. Eu não vou deixar arrumar um mais as minhas assessor- coisas ao Vou acaso. arrumar um assessor de imprensa para você
Sim. bom, equilibrado e que respeite as pessoas. Eu O cobro que você pouco. merece. Aqui um deles aqui, ó. Eu cobro pouco. Não Aqui, vou com a cara dele. a Esse minha é top. esposa sempre me diz, aliás, eu tô sentindo uma falta dela, cara, tem uma semana lá em São Paulo, longe de mim. Eu não nasci para viver longe da minha esposa. Não nasci mesmo. A minha esposa sempre diz para mim o seguinte, ô Ed, Nem um sorrisinho, uma semana longe, sem ninguém chamando. Não. Pega uma água lá pra Nós mim, Aliás, ficamos separados esses 30 anos que estamos juntos. Ficamos separados no período por uns 15 dias. Carnaval, né? Na Copa do Mundo de 2014, quando eu fui, fiquei viajando e tal. E aí nós ficamos um pouquinho, mas deu uma saudade danada. Eu não estava nem aí para os jogos que eu narrava, não. Eu queria pensar só nela. Então é o seguinte, minha esposa fala comigo assim, Valu, meu filho, algumas situações... E me fez bem, tá? Ignora, sabe? Os caras passam lá no Instagram, lá eu fiz um vídeo depois do clássico, lá os caras, ignora, meu filho, nem volta pra ler melhor coisa comentário, que não. faz. Esse aqui do Faz o não L, aqui leia do os Larca a Mão, comentários. eu respondi sem citar o nome, porque é um bobão, né? Então é o seguinte, ignora, velho. Tem coisa que você tem que ignorar, que se você ficar remoendo essa coisa, você também precisa de um assessor bom ou você já tem? Não, preciso sempre, é necessário. Eu concordo com você, tem coisas que o tempo nos ensina, né? Tem gente que tudo que eles querem, na verdade, as pessoas que provocaram o Hulk, né, nesse sentido, eu não gosto nem de chamar de provocação, porque eu entendo que provocação é quando aquilo que você falou realmente tem sustentabilidade. Quem chamou o Hulk de pipoqueiro, para mim, não tem a menor sustentação, mas o fato do Hulk ter dado atenção à postagem era tudo que as pessoas queriam. As pessoas que o chamaram de pipoqueiro, porque elas tomaram notoriedade. É isso aí. Então, a coisa pior para as pessoas que, repito, existem diferenças de críticas e ataques. Eu acho que os ataques, eles não são fundamentados. O Hulk foi atacado nesse sentido de ser chamado de pipoqueiro. Paulinho também. Sim, e acabou, quando ele posta, aquilo ali é uma satisfação para as pessoas que o atacaram dessa forma. E realmente, tudo que você não pode dar é palco para essas pessoas que te atacam. Críticas, recebo várias, por exemplo, educadas no meu Instagram, acho que você deveria melhorar isso e aquilo. Agora, o ataque ele não é fundamentado. O ataque é simplesmente a esmo, sem nenhum tipo de fundamentação. Eu tô inclusive, falando aqui, lembrando o Paulinho, né? Paulinho, bem assessorado que às vezes ele fica pistola com o cara ali, discute, mas vai embora, mete o pé. Mas bem assessorado não vai para a rede social para responder meia dúzia de tontos que não reconhecem a importância que vocês têm, principalmente você, Ru. Ô, Ru, você é ídolo, cara. De um clube mais que centenário. Ídolo. Então, a maioria reconhece isso, a minoria não reconhece e os idiotas é que dão destaque para isso aí. E aí eu tô falando de quem xinga e quem expõe, você no caso. Depois do desabafo na saída de campo, o Guilherme Arana, ele se explicou hoje, e nós vamos falar disso agora. Põe o Arana aí, um trechinho, André, por favor. Como eu falei também ali depois do clássico, que depois foi distorcido, em uma pergunta para ele, como se eu estivesse questionando a forma que o professor jogava, e não, era mais uma cobrança entre nós jogadores mesmo. Então é a gente se cobrar mais e voltar a desempenhar um bom futebol, assim como a gente terminou 2023. Eu sinceramente, eu entendi que quando ele saiu de campo ali, ele meteu uma letra, pode ter sido inconsciente, mas meteu uma letra pro Felipão. E o Felipão também não pode ser mal assessorado a ponto de se chatear com isso. Coincidentemente. Não pode ficar pistola com isso. E, sinceramente, pra mim, isso não pode merecer nenhuma coletiva para explicação. É a minha opinião, gente. Tô falando que eu tô certo, não. Eu já falei 1000 vezes, falo no meu canal lá no YouTube. Depois passa lá, faz uma inscriçãozinha lá pra nós, pra ajudar. Só que é o seguinte, eu não quero ter razão em nada, eu só quero comer meu queijo e viver sossegado, sabe? Eu acho que isso... Eu sei que a escolha pode ter sido aleatória ou não, mas eu acho que essa declaração do Guilherme Arana nem merecia uma resposta. Não foi pro Filipão, foi pro grupo e tal. Porque se ele fala que não é pro Filipão, mas é pro grupo, a gente pode entender que o grupo também pode ficar pistola, né? E eu acho também que ninguém tem que ficar melindrado, porque o jogador chegou e falou, não tem dessa de calçando bola pra área, não. E realmente foi uma merda. O time não jogou nada. Teve recurso nenhum no jogo. E eu vou dizer mais, o Cruzeiro ganhou, e ganhou de forma merecida, porque dificultou muito as ações do Atlético, mas ações
Eu acho até que a questão de meter muita bola alçada, não tinha como trabalhar por baixo, porque o Cruzeiro fechou todos os espaços. Tá de acordo comigo ou você tá me olhando com a cara num desânimo? Eu tô até com medo. Você tá precisando de um assessor bom, meu filho? Não é o do Hulk que eu vou te indicar. Nem do Filipão. Nem do Filipão. Tá. Não, é porque assim, é o melindre que roda solto, né, no mercado do futebol. Porque às vezes algumas declarações, é claro que tem declarações que são direcionadas de uma forma pesada que podem atrapalhar o ambiente. Aquela ali, de verdade, que eu acho que era uma situação de jogo que ele pegou e falou assim, com a qualidade que nós temos, com os jogadores que nós temos, nós poderíamos tentar chegar ao gol do Cruzeiro de uma outra forma, que não fosse alçando a bola na área. Muito natural. Você pensar, vamos jogar assim, por uma reunião de trabalho. Você começa, vamos apontar o que não está dando certo. É a coisa mais comum, você que está em casa provavelmente já participou de algum tipo de trabalho que você teve que expor alguns pontos para melhorar em conjunto. Só que algumas declarações ganham uma projeção muito grande que acabam afetando o que não deveria nem ser afetado. Porque quando coloca o Arana para dar a coletiva logo depois do clássico, e ele que foi o cara que pegou e deu uma declaração que fugiu um pouquinho do prumo, o pessoal já pegou e já ficou alarmado com essa situação. De verdade, não vejo nada demais, acho que segue o baile, segue o jogo, é do futebol, é da bola rolando, é do melão rolando e segue o baile. A declaração do Arana, ela mostra que ele tem noção do tamanho dos jogadores do Atlético, de que ele tem noção da qualidade do elenco e de que ele tem leitura de jogo. Exato. Ela foi lida exatamente o oposto, porque quando a gente olhou a declaração, é isso que nós estamos falando. É isso, Arana, concordamos com você. Só que o Atlético tem que apresentar mais. Eu entendo que o Arana tem razão, mas eu fico muito à vontade para criticar o Arana, porque eu o tenho como o melhor é um craque da lateral esquerda. Mas o Arana, sim, mas ele falhou em gols. E assim, foram falhas, obviamente, do sistema, mas principalmente dele. Então, assim, é que o time também sofreu por falhas dele. Então, você pode, de repente, analisar que, bom, o Arana está metendo uma letra para o Filipão e ele diz que não, mas para o grupo, mas também acho que está errado. Porque, quer dizer, errado que eu estou dizendo, assim, tem que explicar. Porque ele pode falar, ele pode meter uma letra para o Filipão ou para o grupo, mas ele também tem que se colocar. O direcionamento do... Mas quando ele fala, ele se coloca. O nosso time é muito bom para nós. Então, o que eu estou dizendo é isso mesmo, porque ele é habilidoso, né, Thiago? Ele é um cara que é capaz de chegar e fazer... Eu vi muita gente dizer que o Atlético estava... que o Atlético pipocou, né? Pipocou assim, de não dividir bola e tal. Cara, o Arana, o Gemerson. E o Otávio o Gemerson, estavam até acima. E o Otávio, pra mim, estavam acima até. Estavam fora da caixa. Otávio, Gemerson e Arana. Gemerson e Arana. Pra mim, eles e o próprio Mariano. Os caras estavam loucos. Os caras estavam loucos. O Arana, mesmo com o problema que teve no joelho, teve uma bola lá que ele chegou pra dividir, não sei exatamente com quem. Zé Ivaldo. Que ele deu um bico assim, cara, que a bola foi parar longe. Eu falei, você é louco. Eu acho até que foi com o pé, com o joelho que ele operou. O cara tava com sangue nos olhos, mas é que o sistema não funcionou. Então o que eu tô dizendo é o seguinte, eu não acho que ele errado pra mim, ele não tem que se explicar nada não. Tá mas feio, é natural, às vezes o próprio jogador que não sabe ler o jogo. Às vezes o próprio jogador quer ir lá e falar, olha, galera, vou fazer uma meia-culpa, pedir desculpa. Às vezes um outro atleta se incomodou. E assim, eu acho tão natural o que disse o Arana, porque ele se inclui no fato do time não ter conseguido criar oportunidades. No fato do time ter insistido em uma forma de jogo. E como ele se inclui nisso, eu não vejo problema na declaração que ele dá após a partida. Ali o cara tá de cabeça quente, irritado, pé da vida, perdeu um jogo em casa pro arquirrival. Natural que ele chegue ali e faça esse tipo de cobrança. Nem acho que a letra tenha sido dada ao Filipão não, viu, HG? Eu acho que foi, de fato, ao elenco, como ele disse. Pode falar. Só fazer uma lembrança, não sei se os amigos vão se recordar, de uma vez que o Hulk falou, não me lembro acho que foi após um jogo, uma derrota na Libertadores, no começo da Libertadores do ano passado, o jogo que o Atlético é derrotado no Mineirão por 1-0, que ele disse que a defesa não deveria jogar mais simples. Ele citou nominalmente um setor da equipe que não é o setor em que ele atua.
Ele falou isso claramente. Diferente dessa fala do Arana, que eu acho que joga para todo time, inclusive para ele. Ele faz parte de um momento muito vencedor recente do Atlético, desde que chegou em 2020. Ele sente a responsabilidade dessa questão do Atlético ter jogado 2 clássicos na sua casa, não ter vencido, e criticou, eu não acho que ele criticou a armação, a estratégia do Luiz Felipe Scolari para esse jogo, mas sim que uma equipe com tanta qualidade quanto o Atlético tem sim, eu concordo com ele, e diferente de outras declarações que eu penso que isso aí deveria ter sido, eu não vejo nada demais na declaração do Arana, uma vez que ele não terceirizou, ele colocou: o nosso time não pode jogar tanto assim com a bola, chutão pra cima, lançamento longo. Então ele se incluiu, eu particularmente, diferente até de quando você cita, o ataque tem que fazer os gols. Não foi esse tipo. Ele fez uma crítica a si mesmo e aos companheiros com relação à forma que atuaram diante do Cruzeiro. Eu tinha, além da... Pois não, Composta. Não, é só porque tem uma coisa no futebol, e isso vai muito de acordo com o que disse o Arana, que é o seguinte... Agora a gente criou, a gente não, né? Obviamente a gente não tem esse poder, mas o alcance que as mídias sociais e como as coisas reverberam hoje, elas tomaram uma proporção tão grande que se criou que um time que perde é porque ele não teve entrega, é uma das palavras, intensidade é outra das palavras e raça é outra das palavras. Então tudo é isso. E após o jogo eu vi muito torcedor do Atlético e muita gente da crítica especializada falando: o Atlético precisava ter se entregado mais, o Atlético precisava ter sido mais intenso, a intensidade do Cruzeiro foi superior. Sendo que, pelo menos na minha visão... Esse é antigo, hein, Popó? Na minha visão, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Torcedor pede raça desde 1900 e bolinha. Mas não foi algo que faltou nesse clássico. Não. Existem momentos de fato. Você vê um time em campo e você fala: pô, velho, aí tem cara que não tá doando. Não, esse cara tá jogando muito abaixo do que ele pode fisicamente, ou ele tá tirando o pé. Isso não faltou no clássico. Você sabe que eu acho que a tal da intensidade e uma coisa também que é muito dita, que é a questão do aspecto anímico de espírito, né? Entrar em campo com espírito de porra, é clássico, cacete e tal. Eu acho que isso, se bem trabalhado, funciona. Mas eu tenho uma percepção, gostaria inclusive uma hora de conversar com um psicólogo do esporte para me explicar, que quando você começa a jogar e as coisas não vão dando certo... Isso volta. Porque o professor Clóvis de Barros Filho fala muito isso, sobre potência. Você acorda com uma potência e aí, de acordo com que as coisas vão acontecendo no dia, sua potência vai subindo, né? Aí ele conta a história da pamonha. Ele tá na rodovia, indo para Aparecida, rezar, aí ele passa no rancho da pamonha. Daí ele come a primeira pamonha e ele fala: puta, que pamonha sensacional, vou comer mais uma. Aí come a segunda pamonha, aí a potência dele vai baixando. Por quê? Porque, cara, a segunda pamonha ela nunca é tão gostosa como a primeira pamonha. Só que aí ele, não satisfeito só com 2, ele fala: eu vou encarar uma terceira pamonha. Aquela terceira entra rasgando, doce, mas arrebentando e tal. Entendeu? A questão da potência. Então o cara entra, aí o Filipão vai lá, faz uma preleção. Se tem uma coisa que fala muito bem do Filipão, é de vestiário. O Filipão faz uma preleção e os caras entram com a pica pro céu, irmão. Só que aí começa, você não tem nada, de repente, além daquilo no jogo, e aí o negócio começa a estar errado, a sua potência vai caindo, porque daqui a pouco você se vê completamente envolvido pelo adversário. Então é isso aí, torcedor do Galo. Tá aí, né, o Hulk rebatendo as críticas que sofreu dos torcedores do Galo, né, chamaram ele de pipoqueiro. Mas é isso aí, né, cara? O torcedor não quer perder pro seu rival, ainda mais depois das piadas que ouviram, né? Pela mais uma derrota do Galo pro Cruzeiro na sua arena. E é isso aí. Deixa a sua opinião. O que você acha disso aí? Se o Hulk é pipoqueiro mesmo ou não? Né? Na minha opinião, não, né? Porque foi um cara muito importante desde quando chegou ao Atlético, né? Mas é isso aí. Já ir para o diretor executivo, né? Rodrigo Caetano ainda, antes de sair completamente, ainda vai fazer algumas coisas no Galo, né? Mas o Galo segue aí na busca, né? Pode fazer aí, talvez o goleiro Vitor assumir essa posição na equipe do Galo. Entre os possíveis nomes, eu acho que isso aí seria uma boa, né? Melhor do que trazer um cara que não deu
deu certo no Vasco nem no Inter, né? Como cogitaram aí o Paulo Brax. Então, o que você acha disso aí? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se inscreve no canal. Valeu!